Coisa linda, meus amigos, começando mais um incrível dia por aqui. Estamos em Chetumal, no México, aqui depois de vivermos alguns dias de muita tensão, com problemas envolvendo a reforma da Manezinha, mas deu tudo certo. Nos últimos dias aí passamos um verdadeiro pesadelo em nossas vidas. Quem acompanhou viu o drama que foi para conseguirmos resgatar nossa velha guerreira de 1986, a Manezinha, nossa combinha que está indo rumo ao Alasca. E meus amigos, hoje oficialmente nossos primeiros quilômetros aqui no México. Vamos recomeçar nossa viagem depois desse caô que aconteceu em nossas vidas. Estamos muito felizes com esse momento. Espero que a gente consiga a partir de agora ter boas experiências nesse país que com certeza vai ter muito para mostrar pra gente. Nós estamos muito empolgados com a paisagem, com a geografia, com a cultura mexicana. Vai ser algo sensacional, meus amigos. E bora começar esse dia e pegar a estrada. Vai, Manezinha! Ih, que saudade de falar isso! Bora! Embora! Nosso primeiro controle policial no México. Passamos. E agora nós estamos saindo aqui de Chetumal, que é a capital de Quintana Roo, um dos estados aqui do México que fica na fronteira com Belize, e vamos começar a explorar a península de Yucatán, que fica aqui no Golfo do México. O México aí que é o nosso primeiro país aqui da América do Norte. Então já trocamos de América de novo, fizemos a América do Sul, depois a América Central e agora estamos rodando nossos primeiros quilômetros oficialmente pela América do Norte. Mas lembrando que é um único continente. O continente americano é um único só, e aí eles dividem assim, entre aspas, né, as regiões por sul, centro e norte, mas sempre dentro do mesmo continente. Nós até hoje não viajamos outro continente que não o continente americano. É isso aí. E o México aqui, ele é também um país considerado latino, um país hispanohablante, onde o idioma oficial dele é o espanhol, mas são reconhecidos outros 64 idiomas de origem indígena, dos quais vai se desprender ali em 384 variantes, né? Como, por exemplo, o Nahuatl, que é o idioma que era falado pelos astecas, o Maia e vários outros idiomas que são falados por 6% da população aqui do México, que é também o segundo país mais populoso de toda a América Latina, ficando atrás só do Brasil. O México também aí é um país que a gente está muito curioso para conhecer, para ver o que ele nos reserva, porque é um dos países mais biodiversos de todo o planeta. Para vocês terem uma ideia, 10% de todas as espécies de fauna e flora conhecidas no mundo inteiro estão aqui no México. Ele é o quarto país mais diverso biologicamente de todo o planeta Terra. Então é um país que a gente já sabe que vai ser muito rico em natureza e também em comida, porque a culinária mexicana, ela é, meus amigos, um patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Então vamos comer muito e muita pimenta, porque a culinária mexicana também é conhecida por ser picante. Dadas as informações iniciais sobre o México, nosso primeiro país da América do Norte, faltam mais 2 países para que a gente chegue até o Alasca. Estamos aqui a 5 quilômetros de Bacalar, a Lagoa das 7 Cores. Dizem que esse lugar aqui é um dos lugares mais espetaculares do México. Vamos começar aqui a temporada dos cenotes também, que são grandes buracos azuis aí no meio de vários lugares também. Gente, México promete. E vamos lá, que estamos quase chegando. 4,8 km. Simbora!
E depois de uma horinha caminhando, conseguimos chegar aqui num lugar bem bonitinho, na beira praticamente do lago aqui de Bacalar, meus amigos. Olha a cor da água que eu tô enxergando aqui. Meu Deus do céu, chegou os momentos de glória. Ah, que lindo! Olha isso, que legal. Uou! Lindo, lindo, lindo. Ô, Fifi! O que tá fazendo aí, Fi? O que tá fazendo aí, Fi? Hein, Fi? O que tá fazendo aí, bicho? E agora vamos dar um rolê pela Laguna de Siete Colores e conhecer um pouquinho mais deste pueblo mágico mexicano. Vamos, Fifi! Ai, garota! O Anderson e a Fifizinha vão ficar por aqui, porque é o fim da estrada para Fifi. Não pode entrar com cachorros na lagoa, só pode ficar aqui nessa área verde. Então eu vou sozinha para explorar e ver o que mais que tem por aqui em Bacalar, que é uma cidade que ficou super conhecida aí na beira de um lago de 7 cores aqui nessa costa da Riviera Maya. Vamos ver como é que é. Bacalar é um dos destinos mais tranquilos aqui de toda a região, né? É uma cidade que fica em frente a esse lago de Siete Colores, Laguna de Siete Colores, porque dizem que ela tem realmente 7 cores. Você vai andando nela e vai encontrando 7 cores. O legal daqui mesmo é você fazer os passeios nos cenotes que tem no meio dessa lagoa e fazer os passeios de barco que a gente quer fazer para explorar um pouquinho mais. Mas realmente chegando aqui, ó, na ponta do trapiche, do mole, já dá pra ver que a água é muito transparente. É uma água doce, então ela fica tipo muito azul. E aí você consegue ver um pouco mais à frente, conforme vai mudando a profundidade, ela vai ficando também com várias outras cores. Olha que lindo! A água tá muito boa, nossa, tá super quentinha e é uma fonte de água doce. Então o banho do dia também já tá garantido. Agora eu vou lá chamar o Anderson pra ele poder curtir também. Nossa, amor, a água é muito boa. É? Muito boa. Pois é. Quer ir lá mergulhar um pouquinho também? Vai já? Tamo aí, fiquei aqui, né? De boa. Hihi. Meus amigos, que água sensacional. Ah, que dia de glória. É tipo pomelo. E já começou a escurecer por aqui, estamos fazendo um almojanta. Uma almojanta, uma comidinha aqui. Agora deixar a carne, temperei a carne e agora coloquei na cebola. Então deixar ela dar uma temperadinha para depois a gente fritar. Aqui tô esquentando água para fazer um macarrão. E é isso aí. Super simples. E agora eu vou dizer, nossa casinha tá muito bonitinha, né? Organizada, arrumada, olha só. Limpa, cheirosa. Muito bom, né? Sair do caos para algo assim tão organizado. Mandamos muito bem. Mandamos bem.
Bom dia, filho. Bom dia. Ô, preguiça. E mais um dia começando por aqui, diazão lindo. Olha isso, meus amigos. Sol nascendo aqui à frente, ao som dos passarinhos. Foi uma noite super tranquila, lugar muito bom. Dormimos a noite inteira de porta aberta, assim como sempre fazemos no calor. A porta de trás aqui fica aberta, essa aqui também, só com a mosquiteira. E é assim que fazemos para lidar com o calor, né? Durante a noite deu uns 30 graus, é bem quente. Aí vai refrescando, mas quando sai o sol, tem que sair da Kombi. Isso aí, vamos nos organizar para explorar um pouco mais dessa região. Acordamos, já tomamos um banho de lagoa, um banho de água doce que, nossa, foi maravilhoso para começar o dia. E agora vamos aproveitar e dar um rolezinho pela cidade, conhecer a cidade de Bacalar. Simbora. Olha, se enrolou com a Fifi. Olha lá. Vamos, Fifi. Vambora, Fifi. Puxa o rolê aí. Oh. Olha lá, amor. Olha. Olá. Buenos dias. Buenos dias. Pegar uma aguinha gelada? Aham. Fazer o pagamento aqui. Nosso cartão de débito internacional da Nomad. Hola, buenas. Água. ¿Sería todo? Sí. 19, por favor. Tarjeta. Claro. Sería todo. Listo? Listo? Gracias. Compramos nossa aguinha aqui e para fazer o nosso pagamento no exterior, nós sempre usamos o nosso cartão de débito internacional da Nomad, que é a melhor maneira que nós encontramos de tanto pagar em cartão quanto sacar dinheiro quando estamos fora do Brasil. A Nomad é aceita em mais de 180 países e com o nosso cupom VIBE2 tem um cashback de até $20. Aqui no México, a moeda mexicana é o peso mexicano. Então aqui na Nomad a gente deixa nosso valor em dólar e aí no país que a gente está, a gente usa na moeda local. Então a gente não precisa ficar fazendo mais nenhuma conversão. Basicamente a gente só usa nosso cartão e aí consegue fazer o pagamento aqui no México, que é o peso mexicano, não o dólar, não o real, porque cada país que a gente passa tem uma moeda diferente, meus amigos. Fuerte San Felipe. Fuerte Bacalar. E Bacalar era uma região habitada pelos maias no passado e foi a primeira cidade fundada pelos espanhóis aqui no México quando eles chegaram. E claro que para proteger a nova cidade de Bacalar, tem o forte que eles construíram com essa intenção, porque essa era uma região no passado e até hoje, mas muito rica, muito próspera por causa das fontes de água doce, que são fundamentais para a agricultura e também para a sobrevivência humana. Bom, meus amigos, já organizamos tudo por aqui, já deixamos nossa casinha estacionada ali também e vamos dar um passeio por esse lago para conhecer as maravilhas das cores que existem nesse lago tão bonito aqui no México. Olha o look do meu amor. Lookinho novo que a gente trouxe do Brasil agora. Dia Tô agora sim preparada para o Caribe. Dia de glória, hein? Dia aqui de atrás glória. estamos levando o nosso kit de snorkeling, que tem pés de pato. Para outros é nadadeira, como é que é?
Nadadeiras. Aí não pode falar pé de pato. Sério, não, é nadadeira. Nadadeira. Nadadeiras de pés. Para Aqui fazer, nossas máscaras para mergulhar. para fazer mergulho livre também. E a Fifizinha também vai. Tivemos que buscar bastante aqui as empresas porque grande parte delas não aceitava pet. E aí conseguimos uma empresa que vai levar a Fifi junto com a gente para essa aventura. Eita, rapaziada, calma aí. Vambora! Como se chama? Fiona. Fiona? Sí, como de la película de Shrek. Sí. E agora a gente chegou aqui na Marina Papitos, que fica na esquina com a Caia 16, e nós vamos fazer o nosso tour com a Tour Quetzal, que foi a única empresa que nós encontramos que aceitava levar a Fifi. Então a gente recomenda porque eles são pet friendly. Então vamos embora. Vamos, Fifi! Vamos, Fifi! Vai, Fifi! Vai! Vamos! Vamos! Muito bom! E a gente chegou aqui na Laguna de Siete Colores, que ela tem esse nome porque essa lagoa vai ter 7 tonalidades de azul, que vão desde um azul super clarinho até um azul turquesa, passando por vários e vários tons, isso por causa de várias razões. A primeira é das algas que vivem aqui dentro dessa lagoa, a segunda é por causa dos minerais, a terceira é por causa da profundidade, que onde a lagoa ela vai ser mais profunda, ela vai ter um tom de azul mais escuro, e também de acordo com como que o sol vai bater na água e refletir essa cor. Dessa que é a segunda maior lagoa do México. E agora a gente tá aqui, ó, vamos mergulhar nesse azul maravilhoso. E nós andamos mais um pouquinho e viemos parar aqui no Canal dos Piratas. Bacalar era uma cidade muito importante, muito próspera, então tinha uma concentração de renda muito grande. E o que significa quando tem essa concentração de renda? Os piratas do Caribe vinham atacar a cidade de Bacalar e eles vinham por meio aqui desse canal, que é chamado até hoje de Canal dos Piratas, onde então os espanhóis que tinham aquele forte se chocavam com eles para proteger tanto a cidade de Bacalar quanto os piratas tentando invadir. Então esse aqui, ó, é um lugar de muitas lutas históricas, um lugar que hoje é um paraíso conservado aqui no México. Uau, dias de luta, dias de glória, meus amigos. Quem tava alguns dias atrás passando um dos maiores perrengues que já passamos na história da nossa jornada pela América, estamos agora em um dia de glória sensacional, com água doce, transparente, linda, incrível e maravilhosa. É assim a vida, há altos e baixos, e há que saber navegar tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de baixa. Isso faz com que a gente tenha mais saúde mental. É isso aí, a lagoa aqui se provou uma ótima recompensa depois de todos os dias que nós vivemos. Então acho que é a melhor prova de que se você consegue passar pelos momentos de tormenta, depois vai vir a calmaria. E aí também tem que saber aproveitar esses momentos de calmaria, porque eles sempre são recompensadores e eles sempre fazem tudo valer a pena. E queremos aproveitar aqui para agradecer a cada um de vocês por todo o apoio e solidariedade nesse momento tão difícil que a gente passou. A firmeza, o apoio, a solidariedade,
as pessoas boas que se manifestaram e estão aqui no canal nos fazem sentir mais fortes, com certeza. E isso faz com que, meus amigos, mais do que nunca, estamos firmes e fortes rumo ao Alasca. Agora vamos curtir isso aqui. Olha ele, tá, Fifi? Ô, Fifi! Olha lá. Tá ali de boa, Fifi. Não pode entrar aqui porque a lagoa é proibida entrar cachorro.